Teu amor, quantos envolveu, tua paz, quantos acalmou. Nos dois lados da vida, tantas almas despertou, confortando os aflitos, mostrando que o bem é o caminho, semeando saber de hoje até o infinito. Com amor enfrentado, com a paz abranda os temporais, com a fé que sustenta e que nada te detenha, e humildes pedimos a ti, ó Pai, teu auxílio, que sigamos unidos, sem desvios, agradecidos, nos proteja, que assim seja. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. Com amor enfrentado, com a paz abranda os temporais, com a fé que sustenta e que nada te detenha, e humildes pedimos a ti, ó Pai, o teu auxílio, que sigamos unidos, sem desvios, agradecidos, nos proteja, que assim seja. Fonte de luz, paz e amor em Jesus. 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 Boa noite, pessoal. Tudo bem? Graças a Deus, né? Estamos aqui, mais uma oportunidade.
Primeiro para agradecer a Deus, né, pela vida, pela saúde, né? E depois também para podermos receber tudo que aqui viemos buscar com muito carinho, né? A vocês que também estão em casa nos assistindo, recebam o nosso abraço carinhoso e quentinho, né, gente? Porque aqui dentro está quentinho, está gostoso, né? Então, vamos lá. Vamos aos nossos recadinhos, né? Bom, primeiro é o convite, né, para que venham participar do grupo de estudos Boa Nova, que estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa turminha, ela está estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, venham participar todas as terças-feiras à noite, tá? Das 20h15 às 21h15, lá na sala Professor Herculano Pires, no último piso, piso superior. É bem gostoso, o Wagner é um dos coordenadores, então venham estudar, gente. É bem legal. Nós estamos solicitando a ajuda de um médico clínico geral para poder nos auxiliar uma vez por mês, aos sábados, pela manhã, das 8h30 às 11h. Então, quem souber de algum médico que esteja disponível a fazer esse trabalho de amor, é só pedir para ele vir aqui. Na livraria, o pessoal dá mais informações. Tá bom, pessoal? Um outro convite é para a escola de gestantes, né? A matrícula da primeira turma vai ser agora, quinta-feira, dia 12 de junho, às 14h, na sala Dr. Maurício. Então, aquela mamãe que está gestante, estão convidadas, se alguém souber de alguma gestante, convide para que elas venham participar dessa escola de gestantes, que é bem gostoso, né? Então, ela também é importante que ela passe na livraria, porque tem alguns documentos que vão precisar ser apresentados, tá bom? Mas convidem. Às vezes a mãe está passando pela primeira gestação, então essa escola vai ajudar muito a essa nova etapa da vida, tá bom? E o último convite é para deixar a gente com mais fome, que é para a noite da pizza. É um evento muito gostoso. Eu já comprei o meu convite, porque eu não vou ficar de fora. Vai ocorrer agora no dia 5 de julho, então mês que vem. Mas os convites já estão à venda. Ele ocorrerá ali, no Salão de Festas Sampaio Moreira, na Rua Vilela, 392. É aqui pertinho, gente. Então, todos estão convidados. Nem vou falar aqui o cardápio, porque senão vocês vão querer me matar, porque é tudo tão gostoso, vai dar água na boca, vocês não vão nem prestar atenção na palestra. Mas vale a pena. É um evento muito legal, muito animado. A gente tem oportunidade de fazer novas amizades, de conversar bastante. Tem bingo, tem música. Então, dá até para mexer o esqueleto, dançar, quem quiser fazer uns passinhos, né, Heleninha? A gente sempre faz, né? Né, Márcia? Então, venham, vocês vão gostar, viu? Vamos ver o nosso outro lado, né, Heleninha? De bailarinas. Ai, meu Deus. Então, vamos agora para a apresentação dos trabalhos da noite, né? Então, quem vai nos auxiliar hoje, os trabalhadores? Então, o Sandro, ele vai fazer a leitura do Evangelho, a mensagem e a prece inicial. A condução dos passes e das vibrações gerais é a Leila que fará por nós. E a fluidificação das águas e a prece final vai ficar por conta do Wagner Risso. E hoje, o palestrante que vai nos trazer o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, 5 e 6,
né? Esse capítulo que é importante, sede perfeitos, é o nosso colega, né? Aqui que trabalha aos domingos, o Ricardo Storelli. Então, uma grande alegria recebê-lo e que todos nós estejamos abertos para os ensinamentos que serão trazidos. Um bom trabalho a todos. Muito obrigada. Hoje tem bastante material aqui, né? Não tem as folhas. Um item só aqui, ó. É pouquinho. É. Olá, boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Os bons espíritas. Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração, e por isso a sua fé é inabalável. Um é como o músico que se comove com os acordes, o outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue, quando dispõe de uma vontade firme. Mensagem do livro Vigiai e Orai. A caminho, não retrocedas, não te desvies da senda. Não estaciones à margem lamentando, nem te distraias em excesso olhando a paisagem. Diminui as tuas queixas. Em toda a estrada existem pedras e espinhos. Cada viajor a teu lado é um mundo de emoções diferentes. Habitua-te a ouvi-los sem permitir que te desalentem. Não ignores quem te estenda as mãos. Mesmo aquele que se revela em maior necessidade, o auxílio aos outros é sempre possível. Não queiras que tudo venha a ti. Um sorriso não te custa nada. Um gesto de solidariedade é uma ponte sobre o abismo. A caminho, passo a passo, segue adiante. E preparando para o Evangelho desta noite, vamos tranquilizando nossos corações, respirando lentamente, abrindo nossos corações, nosso espírito, para os ensinamentos da palestra de hoje, que os mentores e trabalhadores da casa nos guiem, nos orientem, nos abençoem com o amor de Cristo e que os ensinamentos permaneçam por toda a semana, quando sairmos daqui, em forma de caridade e amor ao próximo. Que assim seja. Ótimo, obrigado. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui com todos vocês para falar sobre um tema. Tá ótimo. Tá bom.
para falar sobre um tema que é de muita reflexão para todos nós, principalmente diante das mudanças que estão acontecendo em nosso planeta. Então, dessa forma, é praticamente impossível a gente imaginar um mundo regenerado sem a formação de seres humanos renovados para o bem. Então, os meus agradecimentos a Deus por me capacitar para essa tarefa, a equipe desse trabalho pelo convite, e a vocês que saíram de suas casas nesta noite, determinados a buscarem mais conhecimento. A doutrina espírita inicia o seu extraordinário projeto de regeneração humana pelos indivíduos, pela intimidade de cada um de nós, na esperança de que um ser humano renovado possa espalhar no seu raio de ação os princípios concretos do bem. Dessa forma, o Espiritismo nos disponibiliza inúmeros ensinamentos, através dos seus inúmeros caminhos, através dos seus ensinamentos, para que possamos ter condições de nos renovar, de nos melhorar, de nos tornarmos seres humanos capacitados para o bem. E quais são esses ensinamentos? O maior deles está no capítulo 6 do Evangelho, item 5, onde o Espírito da Verdade nos diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Quando o Espírito da Verdade orientou Allan Kardec para desenvolver essas máximas, ele procurava sugerir aos homens que a fraternidade poderia ser alcançada através do exercício da prática do bem, ao mesmo tempo com um movimento paralelo de autoconhecimento. Os dois mandamentos contidos nessa máxima, amai-vos e instruí-vos, reflete a necessidade de romper com a ignorância existente entre os homens, promovendo um movimento de reflexão como forma das pessoas pensarem nas coisas e questionarem a realidade que as cerca. Não basta ter conhecimento. Se faz necessário saber interagir com ele. Por isso, Paulo de Tarso nos deixa um dos seus pensamentos mais importantes, procurando mostrar a relação entre conhecimento das coisas e o sentimento de sutileza na relação das pessoas, quando diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. O processo de reforma íntima e de transformação moral não se dá de uma hora para outra. Existe todo um trabalho de construção de um conhecimento através do estudo da doutrina espírita e de uma prática diária de ação no exercício do bem. E o que espera o Consolador prometido quando alguém toma contato dos ensinamentos da doutrina espírita? Qual o objetivo do Espiritismo para nós? Qual o seu propósito? E a resposta é clara: edificar o bem nas pessoas para que elas possam irradiar o bem por onde passam. Ou seja, o Espiritismo almeja o aperfeiçoamento dos seus adeptos. E qual a definição dada ao verdadeiro espírita? Nós ouvimos agora no texto, Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço. Essa palavra é a palavra-chave. O esforço que faz para domar suas más inclinações. É possível reconhecer em mim algum processo de transformação moral? Do momento que eu tomei conhecimento da doutrina espírita pela primeira vez, até os dias de hoje, é possível reconhecer em mim alguma transformação moral, alguma mudança? Se não for possível reconhecer isso em mim, ainda não posso ser chamado de verdadeiro espírita. Além da transformação moral, o espírita deve exibir um esforço permanente para domar suas inclinações negativas. Devemos ter controle de nós mesmos, principalmente quando tudo ao redor já perdeu esse controle. Porque o errado sempre será errado, mesmo que todos estejam fazendo. E o certo sempre vai ser o certo, mesmo que só um esteja fazendo. É um desafio, mas nós devemos nos esforçar para isso. E o que acontece com alguém
que tomou conhecimento da doutrina espírita, que iniciou um processo de transformação moral e que se esforça para domar suas más inclinações? Essa pessoa está no caminho para se transformar no verdadeiro homem de bem. E o Espiritismo, todos nós sabemos, quando bem compreendido, ele nos conduz com mais facilidade por esses caminhos de transformação. Porém, são grandes os desafios. E não poderia ser diferente, né? Porque os desafios, eles nos permitem desenvolver as nossas potencialidades. É através deles que nós adquirimos as condições de concretizar o papel para o qual Deus programou para a gente. E eu sei também que tudo isso parece simples quando dito, quando posto no papel, quando posto no slide, e no dia a dia sempre é tudo muito mais difícil para se executar. Mas aí, quando esses pensamentos começam a rodear minha cabeça, esses pensamentos começam a aprisionar minha alma, eu só lembro de uma coisa: eu sou espírita e eu tenho a casa de paz e amor. Então, a doutrina, ela me dá o alívio, porque Jesus, ele resumiu para mim uma frase... Jesus resumiu para mim essa frase, e para mim isso é um mantra, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E Kardec ainda enfatiza e reforça essa máxima, dizendo que fora da caridade não há salvação. Se nós entendemos a proposta que Jesus nos apresenta, nós teremos condições de progressivamente superar tudo aquilo que cometemos de engano no passado e de nos integrar finalmente na qualidade de bons espíritas. Mas será que para compreender a proposta de Jesus e a doutrina espírita é preciso uma inteligência fora do normal? É claro que não, né? Nós temos pessoas de grande inteligência, estudiosos, PhDs, pessoas com grande intelectualidade que não têm sequer um conceito sobre a doutrina e sobre moral. O outro lado também é verdadeiro. Temos crianças, pessoas de pouquíssima intelectualidade que têm dentro de si os conceitos morais que fazem dela uma pessoa do bem. E de onde vem tudo isso? Vem da maturidade do senso moral, que independe de idade, de classe, de conceitos, de estudo, nada disso. Tudo isso é peculiar do espírito, que carrega consigo, através de toda a sua bagagem, os elementos que proporcionam esse adiantamento e essa sensibilidade moral. Já os indivíduos que ainda estão muito apegados às questões materiais, focados apenas no aqui e agora, não desenvolvem essa capacidade. É como se tivesse uma névoa nos seus olhos, cobrindo essas percepções, dificultando a visão da vida futura. E porque não enxergam a vida como uma linha infinita, se afastam da proposta de Jesus, e já quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, se aproxima dos conceitos espíritas e cria uma espécie de escudo que fortalece a sua jornada, diminuindo a sua recaída. Nas palavras de Kardec, aquele que podemos qualificar de verdadeiro espírita encontra-se num grau superior de adiantamento moral. Nele o espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhe fibras que nos outros permanecem mudas. Em suma, foi tocada no coração e por isso sua fé é inabalável. O bom espírita é aquele que lê as mensagens de Jesus, que estuda, que aplica no seu dia a dia e se esforça para fazer germinar as sementes do bem no coração de todos aqueles que se aproximam. Como um semeador quando sai a semear e deposita todas as suas forças para que a colheita seja produtiva. E nós que somos cristãos, quando a gente ouve essas palavras, semente, semeadura, a gente lembra de uma das parábolas mais importantes de Jesus. Alguém poderia me ajudar aqui? A parábola, A parábola. Qual seria essa parábola quando a gente lembra das palavras semeadura, semente? A parábola que vem à nossa mente, que é o estudo hoje da nossa palestra, a parábola do semeador.
Eis que o semeador saiu a semear, e semeando, uma parte das sementes caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e as comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Quem quer que escute essas palavras, palavra do reino, e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e rouba, do seu coração essas palavras. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra, que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses, perseguições e dificuldades, tira ele daí motivo de escândalo e de queda e abandona a palavra. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, as ilusões das riquezas abafam aquela palavra e as tornam infrutífera. Aquele que recebe a semente em terra boa é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, compreende e a pratica, produzindo frutos abundantes. A parábola do semeador, como Jesus nos explicou, ensina que a mensagem de Deus, que é a semente, é plantada em diferentes tipos de corações, que são os solos, e produz diferentes resultados, que são os frutos. Esses solos representam as diferentes reações à mensagem de Deus, desde aqueles que a rejeitam imediatamente, até aqueles que a recebem e a cultivam com fé, gerando frutos em abundância. A parábola destaca a importância de um coração preparado para receber e nutrir a palavra de Deus, que é como a semente, que ao encontrar o solo fértil cresce e produz frutos em abundância. E para ilustrar um pouquinho mais sobre tudo isso, eu queria trazer aqui um trecho do livro Os Mensageiros, mais especificamente o capítulo 24 e 25, onde Ismália, que é a companheira de Alfredo, e o Alfredo ele é diretor de um centro de um pronto-socorro espiritual, E a Ismália, então, ela faz uma prece em favor daquelas pessoas que estão adormecidas em tratamento. E aí Aniceto começa a descrever esse momento dizendo assim, que Ismália, ao começar a fazer a sua prece, elementos força, semelhantes a flocos de neve, caíam igualmente sobre todos. Esses flocos eram os recursos divinos que nutrem espiritualmente os seres. E o mais importante aqui é a gente entender que esses recursos caíam igualmente para todos, não caíam mais em Ismália, mais em Aniceto, caía igualmente para todos. Só que André Luiz, ele repara que Ismália é a que mais absorvia. Depois, em porções menores, as senhoras que estavam ao lado dela, depois Aniceto, e depois os outros trabalhadores. E, por fim, André Luiz e Vicente, que eram o ajudante dele. Absorviam em pequenas proporções esses elementos. Mas o mais importante aqui é a gente entender que os recursos caíam igualmente para todos. Só que Ismália, ela absorvia mais. Por quê? Por conta do grau de evolução que ela tinha. E o que significa isso, o fato desses recursos caírem igualmente para todos? Exatamente a parábola do semeador. A semente cai igualmente para todos. Se o seu coração é um terreno cheio de pedra, sementes, os recursos divinos vão cair do mesmo jeito. Se o seu coração é um coração cheio de espinho, os recursos divinos vão cair igualmente. Mas tem uma diferença. A resposta que a gente vai dar a esses recursos é que vai depender do nosso aprimoramento,
Assim como no exemplo de Ismália. Todos ali naquele trabalho recebiam os elementos força, como diz Aniceto, igualmente. Mas ela, pelo grau evolutivo dela, tinha a condição de distribuir aqueles elementos com mais facilidade, né, com mais eficiência, né? Então, alguns recebem a palavra de Deus e elas nem germinam. Então, se a gente fizer essa analogia, né, os elementos é a palavra de Deus chegando até nós, né? Então, aqueles que recebem a palavra de Deus e elas nem germinam, e em outros começam a criar raízes. Mas na primeira dificuldade, essas sementes secam. E há corações produtivos que produzem frutos em abundância. Porque também não tem como comparar, né, a nossa produção espiritual com a produção espiritual de um Dr. Bezerra de Menezes. Mas também não dá para dizer que o Dr. Bezerra de Menezes receba mais do que a gente. Todo mundo recebe igualmente. Tá? E ainda sobre os comentários de Aniceto, ele enfatiza: concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar em porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e condições individuais. Ismália, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. E Aniceto ainda continua: temos aqui uma profunda lição onde o Pai visita os necessitados através dos filhos servidores, pois não poderia ele vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora. Compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. O Senhor, todavia, atende a todos os homens de boa vontade por intermédio dos homens de bem que se edificam na casa divina. E para encerrar, a parábola do semeador, ela nos deixa uma excelente lição para quem quer cooperar com Deus. Ser intermediário das sementes divinas é o segredo para a construção da nossa felicidade. Se eu permito que os recursos divinos fluam através de mim em favor da felicidade dos outros, eu estou em processo de construção da minha própria felicidade. O que nos resta? Eis que o semeador saiu a semear. Eu espero de coração que você seja um deles. Uma boa noite a todos. Agradecemos, Ricardo, pela palestra, de uma forma fácil, nos mostrar um caminho que pode nos ajudar muito ao nosso desenvolvimento. Vamos agora, fechando os nossos olhos, aguardar que os médiuns se posicionem. Vamos trazer para as nossas mentes sentimentos positivos, sentimentos de amor, lembrança de momentos alegres, porque neste momento precisamos permitir que as energias trazidas do plano espiritual possam nos envolver. Energias de amor, energias de paz, energias de equilíbrio, energias de cura. Vamos mentalizar nosso querido Mestre Jesus à nossa frente, com suas mãos estendidas sobre nós. E assim recebemos as energias através dos nossos centros de força, adentrando através do coronário, passando pelo nosso frontal, alimentando positivamente os nossos pensamentos, firmemente mantendo pensamentos bons, pensamentos de amor,
porque assim possamos educar a nossa mente. Essas energias passam pelo nosso laríngeo, retiram energias deletérias que lá estão, e assim nós vamos tentar durante toda a semana, através das nossas palavras, trazer o amor, dividir esse amor com todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos, através das nossas palavras. Essas energias positivas vão até o nosso centro de força cardíaco, na altura do nosso coração, e aí que se expande todo aquele amor da Maria de Nazaré, da Mãe de Jesus, o amor pelo Filho, o amor pela humanidade e o amor que todos nós temos em nós, que só precisamos aprender a expandir. Essas energias descem através do nosso centro de força esplênico, fazendo uma limpeza, ajudando no nosso equilíbrio do funcionamento do nosso corpo físico, descendo também até o nosso centro de força gástrico, gerotininário, e descendo pelas nossas pernas, passando pelos nossos pés, vem até o básico, na base da nossa coluna. Essas energias vão subindo, desestressando, nós podemos absorver a leveza, o sentimento de amor traz leveza, traz paz, traz equilíbrio, e é assim que nós precisamos andar, equilibrados, com fé, com o nosso pensamento sempre ligado ao Pai, porque estando com Ele no coração, estamos preparados para enfrentar o nosso dia a dia. Essa energia que recebemos nos envolve a todos. E com estas, vamos mentalizar o nosso lar. Vamos mentalizar o nosso lar, abrindo a porta da frente, convidando Jesus e este amor imenso a entrar conosco até lá, a envolver todos os queridos que lá estão, levando para o nosso lar paz, amor, palavras de sabedoria. Tudo que aprendemos, tudo que é bom, podemos e devemos divulgar, porque assim podemos fazer outras pessoas a terem momentos felizes, momentos de paz, momentos de amor. Saindo da nossa casa, vamos retornando agora para aqui o nosso salão, e vamos passar pelas urnas na entrada desse salão, pedir ao Pai permissão para que os trabalhadores da espiritualidade aqui presentes possam envolver todos esses nomes que estão nas urnas de encarnados, e possamos, em nossos pensamentos, levar a eles fé, esperança, poder visualizar todos esses necessitados, esses nomes que estão lá, também com um vínculo com o Pai, buscando o amor, buscando energia, buscando a cura principal, a cura dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, para assim fortalecer a nossa saúde física. Passando para as urnas dos desencarnados, vamos envolver todos esses nomes com nosso carinho, nosso amor, nossa gratidão. Gratidão por eles terem estado conosco aqui, participado de uma temporada da nossa vida, e que Deus, neste momento, possa envolvê-los com toda essa vibração de amor, que eles tenham a mesma paz, o mesmo equilíbrio, que Jesus nos ensina a ter quando
aprendemos e colocamos em prática no dia a dia os ensinamentos do Evangelho. Que Deus esteja com cada um deles, no caminho que eles vão, que eles sejam recebidos com amor, com paz, e assim possam seguir em frente nesta nova etapa da vida. Voltando aqui, os nossos pensamentos para o nosso planeta Terra, vamos vibrar por todo o nosso planeta, pela paz mundial, por todas as religiões, todos os trabalhadores dessas religiões que divulgam o Evangelho de Jesus, que se forme uma corrente de amor na nossa terra e que possamos, em todos os momentos do nosso dia, levar o amor, pensar no amor, fortalecer tudo aquilo de positivo que existe no nosso caminho, porque assim teremos a energia que precisamos para tornar este mundo um mundo melhor. Agradecemos imensamente aos mentores desse trabalho, aos mentores do Paz e Amor, e solicitamos ainda a graça de que todos esses trabalhadores do Paz e Amor, sua diretoria, seu público, seja envolvido com muita paz durante toda a semana que se segue e possam levar para os seus lares, para os seus trabalhos, para o dia a dia, sempre muita esperança e muito amor. Que assim seja. E assim, buscando manter esse equilíbrio, procurando manter esse clima de amor, esse clima de fraternidade, esse clima de serenidade, esse clima inicial de instrução, esse clima inicial que nos foi dada a mensagem de transformação moral e o domínio de eventuais inclinações que tivermos para o mal. Vamos mentalizar a natureza, suas ervas medicinais, pedindo que os espíritos ligados a essas forças, como os físicos, químicos e biólogos, possam adicionar nas águas que aqui trouxemos, das águas dos nossos lares, das águas dos hospitais, das águas das clínicas de repouso e, principalmente, das águas dos dependentes químicos, das águas daqueles que sofrem pelas mãos do vício e que ainda não encontraram o caminho direto para Jesus. E que essa água em que os irmãos, os espíritos superiores puderam derramar, possam elas fazer com que, ao bebermos, possamos sentir em nosso corpo sentimentos melhores, elevados, sentimentos que nos fortaleçam o corpo físico, sentimentos que equilibrem nossos pensamentos, melhorando a nossa saúde de forma geral. Vamos pedir ainda para que as pessoas em dificuldades, as pessoas fora aqui do Paz e Amor, as pessoas que gostariam de aqui estar e por motivo não estão, também possam ser beneficiados por essa água. Lembrando que a vida, às vezes, nos envia situações difíceis, para que possamos aprender e a refletir. Por fim, gostaria de agradecer aos espíritos superiores, aos mentores do trabalho, por mais uma noite abençoada de aprendizado, vibração de passes e fluidificação das águas. Que possamos retornar aos nossos lares para uma semana com muita fé, otimismo e amparo espiritual. Que assim seja. Um momentinho só. Nós vamos pedir para a equipe aguardar um instantinho, que eu vou dar um recado para a equipe que está trabalhando no nosso Evangelho. Então, vou pedir para permanecerem, que eu vou dar um recadinho muito rápido.
O público pode ir saindo, que a equipe vai permanecer.